Muito bem, estamos de volta com mais informações aqui no canal do Lessa nesta quinta-feira e claro, o assunto John Arias ainda está tomando conta das redes sociais, das discussões, dos debates, das polêmicas, como já era de se esperar, né? Tudo aconteceu ontem à noite e hoje seria um dia, portanto, de repercussão. E é isso que a gente vai fazer aqui, acrescentando uma informação importante também, aliás, informações importantes aqui, porque outros colegas também publicaram algumas coisas que acho que ajudam a contextualizar um pouco mais essa negociação de renovação de contrato com o Arias, que acabou não dando certo, assim como as negociações por uma saída dele nesta janela de transferências, e o que está todo mundo preocupado, né? Como a situação fica a partir de agora, como o John Arias fica com a cabeça focada no Fluminense ou insatisfeito, porque eu estou recebendo inúmeras mensagens aqui ao longo do dia, desde amanhã de hoje. Então quem não assistiu o vídeo aqui do canal, porque eu não vou repetir obviamente tudo que eu falei mais cedo, tem um vídeo aqui bem completo com a minha visão, com informações e com as minhas opiniões em relação a toda essa situação, a todo esse imbróglio. Até para não ser repetitivo, não vou falar tudo agora. Então quem não assistiu, puder dar aquela moral, vai lá, assiste o vídeo anterior, que eu vou somente acrescentar aqui informações e pontos de vista em relação a essa situação do Arias. Mas antes disso, duas coisas. Só pedir também o seu like para você não esquecer, tá? Não esqueça não do like, que é de graça aqui. E de se inscrever aqui também no canal do Lessa para você não ficar por fora de nada do que acontece nos bastidores do Fluminense em momentos como esse. É sempre muito bom estar informado e com quem acompanha ali, né, diariamente o clube. E a gente vai falar sobre Marcelo, que hoje recebeu em Xerém uma grande homenagem do Fluminense, como o clube já havia anunciado, o estádio Vale das Laranjeiras passando a chamar Marcelo Vieira, em homenagem ao craque da camisa número 12, e o Marcelo falou um pouco sobre toda a emoção que ele está sentindo neste momento. O filho dele joga no Fluminense e ele já está na expectativa de vê-lo jogando em Xerém também. Enfim, foi um momento bacana, a gente vai acompanhar aqui. Imagens da TNT Esportes, que acompanhou hoje, né, lá o evento. Infelizmente eu não estou no Rio, não pude estar presente em Xerém, mas a gente tem aqui alguns registros desse momento especial para o Marcelo. Estou muito feliz de ter retornado a casa. A gente já viveu coisas maravilhosas e acredito que a gente vai viver mais ainda, tenho certeza disso. Mas o que eu estou vendo hoje, nesse momento, vendo algumas... pessoas que me ajudaram, que jogaram comigo. Eu sempre olhava esse campo lá de cima, antes de... Todo sábado, né, quando tinha jogo, eu olhava lá de cima e sempre pensava, cara, esse campo é maravilhoso, eu sempre quero jogar nesse campo, quero fazer gol, quero ser feliz, né? E é uma coisa que eu estou sendo agora. Então, eu sempre pensei também, depois que eu virei profissional, em deixar um legado. Eu acho que tentando deixar um legado, você tem que ser um exemplo para todas essas crianças, para todos esses Marcelos, Thiago Silvas, Andrés, Cano, Ganso, todas essas crianças que têm a oportunidade de jogar no Fluminense, de poder vestir a camisa do Fluminense. Eu acho que isso é muito importante. E uma coisa, domingo, agora, meu filho tem jogo aqui. Já que o campo, né, o estádio, Marcelo Vieira, tem possibilidade do jogo dele ser aqui? Tem? Obrigado, gente. Obrigado. Porra, obrigado. Puta que pariu. Obrigado. E o Cauê Elis também esteve lá e arrumou uma camisa do evento e pediu pro Marcelo autografar. Também foi um momento bem bacana. Caraca, essa aqui vai ser pra história. Tem noção do que tá acontecendo aqui? Quando você estiver lá bombando, seleção brasileira, Copa do Mundo, vai ser de mim. Cauã, muito gol já no estádio, Marcelo Vieira. Aqui eu tenho. Aqui tem história.
você. Então, um momento realmente muito bacana e marcante na história do Marcelo. Tenho certeza que vai ser muito emocionante para ele, né? Eu acho que é um dos maiores laterais esquerdos que a gente viu. Me arrisco a dizer, sem dúvida alguma, de qualidade técnica, de inteligência da história do futebol, que eu vi, pelo menos, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Um cara que nasceu em Xerém, um cara que cresceu, que soube valorizar o clube, né, voltou para ser campeão da Libertadores. Inegavelmente, assim, a gente pode discutir a situação física dele atual, como que vai ser daqui para frente o Marcelo, esse Marcelo do restante de 24, de 25, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é sem dúvida alguma dos grandes craques que Xerém formou e vai ser difícil barrar em termos de genialidade um jogador com essa qualidade. E teve toda ali uma homenagem, um muro ali que foi projetado, a pintura do muro, né, artistas, Marcelo Mente foi lá, um deles que esteve lá para fazer um grafite lá em homenagem ao Marcelo. Enfim, tudo muito bacana. Acho que ele ele merece sem dúvida alguma essa homenagem que vai ficar agora eternizado. O estádio Marcelo Vieira e certamente eternizado também na memória desse jogador. E eu acho que até para os garotos que estão começando, que estão chegando ali, imagine, né, chegar e dar de cara com tudo aquilo ali, com o Marcelo, que autografou lá o portão também, né, com um muro todo desenhado ali. Enfim, o estádio que leva o nome do jogador, acho que é uma referência importante para toda essa garotada que está chegando e sonha em um dia ser Marcelo, e sonha em um dia ser um Germancano, um Paulo Henrique Ganso, né, um John Arias. Enfim, eu acho bacana e muito importante ter essas referências. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui no assunto John Arias novamente, acrescentando aqui algumas informações, inclusive uma apuração minha, do Cauã Tinoco. O Cauã Tinoco chegou com essa informação, eu fui tentar confirmar, então a gente apurou em relação à proposta que o Fluminense fez de renovação contratual para o John Arias. Essa proposta, né, que seria um aumento de 50%, além de bonificações, ela alcançaria o patamar de R$1 milhão e poderia até superar a casa de R$1 milhão. É a proposta que o Fluminense fez, que igualaria e seria superior a praticamente todas essas ofertas que ele recebeu nessas últimas janelas de transferências. Então foi feito um movimento para valorizar, para mostrar ao jogador que a proposta para a gente não foi boa, mas a gente está te oferecendo aqui um contrato ainda maior para você se tornar o maior salário do elenco, né? Que se ganha isso, o John Arias poderia chegar a ter o salário mais alto do elenco do Fluminense, com contrato até 2028, ou seja, um contrato altíssimo, que foi recusado pelo jogador, e os motivos, enfim, eu expliquei aqui no vídeo de mais cedo. Ele já não tinha essa intenção de renovar, porque ele tem o sonho, sempre teve o sonho de jogar no futebol europeu, e aí com toda essa situação da recusa de propostas que o Fluminense teve nesta janela de transferências, ele acabou não renovando. E aí a gente vai pensar, o que é importante para o Fluminense é o daqui em diante, o que vai acontecer daqui em diante. Gente, é muito simples. O Arias ele tem contrato até ano que vem. As janelas estão praticamente todas fechadas. Então ele pode ficar até o final do ano, ser negociado na janela do fim de ano, e o que vou dizer para vocês, é bem provável que ocorra, e por um valor menor até. Menor. A gente pode esperar até propostas no nível do Gerona. Por que eu estou falando isso? O jogador ele tem contrato até agosto de 2026. Ele tem todo um 2025 para cumprir, até chegar no mês de março, que é quando ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. E com isso deixar o Fluminense de graça. Ou, o que pode acontecer? O Fluminense aceitar vender o Arias por menos, antes da possibilidade dele assinar um pré-contrato, para tentar garantir e não deixar o jogador sem ter qualquer tipo de compensação financeira. São duas opções. Você vende depois, se vende bem mais barato do que seria agora, que já seria um valor abaixo do que a gente acha minimamente justo pelo Arias, ou utiliza o jogador tecnicamente até quando for possível, que é o término do contrato dele, e depois o jogador está insatisfeito, quer ir embora, quer ir jogar na Turquia, no Afeganistão, no Paquistão, libera, e ele que vai ser feliz. É simples, há um contrato a se cumprir. E foi o que eu falei também hoje pela manhã.
O Arias nunca deu sinais de falta de profissionalismo. Ele nunca deu sinal de que faria corpo mole. Então não tem motivo para acreditar que isso vai acontecer agora. Pelo menos não tenho. Não sei se lá na frente a nossa a visão vai mudar. Mas por enquanto eu não tenho por que pensar em relação ao Arias não entregar tudo em campo como ele sempre entregou até hoje com a camisa do Fluminense. E aí tem uma questão também importante que eu acabei não acrescentando no vídeo pela manhã, é o seguinte, o Arias, o Fluminense recusou essa proposta do Jerônimo, que foi ridícula. Desculpa, vamos lá, tem a questão da promessa, né, de que não deveria ter sido feita dessa forma, aí é um direito do jogador ele ficar insatisfeito porque fizeram uma promessa e não cumpriram. É a versão deles, beleza? Ok, até aí tudo bem. Agora, 7 milhões de euros é piada, né? Aí é piada. Não dá pra ficar insatisfeito porque o Fluminense recusou uma proposta dessa. Agora, se o acordo era negociar a partir de 10 milhões, é aí que tá o problema. Mas, lá atrás, o Fluminense não vendeu o Arias por 16 milhões de euros, inclusive com um bônus que poderia chegar a 18 e 19 milhões de euros, a melhor proposta disparada de todas que ele já recebeu até hoje, porque o Arias não quis ir jogar no Zenit, na Rússia. Porque a Rússia não está na Liga dos Campeões e para ele não era interessante ir para lá. Mesmo também tendo um salário, teria lá um salário muito bom. Então o Arias recusou porque não era bom para ele. E agora o Fluminense recusou porque não era bom para o Fluminense. Então por isso a gente está entrando numa guerra de narrativas, onde cada um está querendo defender o seu lado. E eu já disse, não tem santinho nessa história. Eu acho que o jogador, porque na hora de assinar o contrato lá, de renovar o contrato com o Fluminense, com um salário altíssimo, foi lá, assinou, não assinou? Recebe em dia, não recebe? Premiações, né? Valores altíssimos. Então que se cumpra o contrato também. Tem esse lado. E o outro lado do Fluminense, onde o Fluminense erra, é ficar refém em algumas situações de uma gratidão eterna que não faz sentido. Porque a gratidão que o Fluminense tem com eles têm que ter com o Fluminense também. E tem que respeitar os acordos que são feitos e os contratos que estão em vigência. Porque não é assim, se o clube vai lá e quebra um contrato, leva uma fumada na justiça trabalhista. Não é assim que funciona? Então basta cumprir o contrato até o final. Não houve um acordo, há insatisfação do lado dele. E eu já, enfim, falei muito sobre isso mais cedo. Eu entendo perfeitamente, não acho nenhum problema, nenhum absurdo o Arias ter ficado insatisfeito porque esperava uma proposta diferente perante o que disseram para ele, ou perante o que prometeram para ele. É totalmente normal isso. Agora, é hora de botar uma pedra nesse assunto, olhar para frente. Inclusive o empresário dele falou em entrevista à ESPN. Tá aqui a fala dele, ó. Tenho um apreço pelo presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos. De resto, tudo será guerra de narrativa em relação à proposta de renovação feita a Arias em vão. Em vão, reparem. Disse antes de destacar que o atual vínculo já é extenso e não há motivo para ampliá-lo no momento. E é aquilo, bate com a informação que eu trouxe para vocês aqui. Eles nunca tiveram a intenção de renovar, porque já tem contrato e tem o desejo de sair. Então não foi... Claro que, enfim, as coisas como aconteceram, foi mais um motivo para recusar. Mas já não havia essa intenção de renovar. O jogador tem contrato até 2026. Não tem por que mexer. Tá dizendo aqui. É claro que teria por que mexer para ganhar um salário muito maior, se fosse essa a intenção. É óbvio. Então eles vão levar essa situação para frente, eles vão postergar, vai chegar mais proposta talvez mais à frente, eles vão dizer, olha, se vocês não aceitarem, lá na frente a gente vai sair de graça. E é isso que vai acontecer. Mas aí é um problema deles também. Depois vai ser um problema do Fluminense, mas o Fluminense vai ter como se preparar minimamente para repor o Arias quando ele quiser sair. Nenhum jogador... Vou repetir, nenhum jogador é maior que o clube, nenhum jogador tem que ser valorizado além da conta, eles já são muito bem valorizados pelo que eles recebem, e o clube não tem que ficar refém de gratidão eterna para jogador nenhum. Mais um exemplo, tá aí mais um exemplo das coisas que acontecem. O empresário do Arias, para ter falado isso daí, é porque obviamente o vazamento veio do Arias. Só a forma com que ele fala, para mim tá evidente isso. Né, quiseram jogar no ventilador que ele está insatisfeito e, enfim, e causar essa instabilidade. Para mim é muito evidente isso. E depois vem o Fluminense para tentar estancar a sangria e dizer, olha, talvez jogando para a galera, não jogando para a galera porque foi feita a proposta, né? Mas olha só, aí, sabendo que eles iam recusar. O Fluminense sabia que eles iam recusar, né? Imagino eu. Fizemos a proposta, tentamos renovar, eles que não quiseram. No fim das contas, guerra de narrativas. Arias tem contrato com o Fluminense, recebe muito bem e tem que cumprir este contrato. Se ele não jogar, se lá na frente fizer corpo mole, será que vai chegar proposta boa na próxima janela de transferências? Repito, não espero isso dele.
mas essa situação não é simples para nenhum dos lados. Beleza, pessoal? É isso que eu tenho de informação, que eu tenho a acrescentar em relação a esses bastidores, de tudo que vem acontecendo desde ontem, desde esses últimos dias, quando essas propostas foram recusadas. John Arias está com a seleção colombiana na data FIFA, tem tempo até a representação e o próximo jogo contra o Juventude na semana que vem. E aí, enfim, quando ele der uma entrevista, certamente iremos perguntá-lo sobre isso. Mas por enquanto, eu acho que o caso está bem explicado na medida do possível. Cada lado ali apresentou as suas versões e as suas justificativas e seguimos em frente, porque o mais importante, acima de qualquer coisa, é o Fluminense Futebol Clube. Deixe aí seu like, se inscreva no canal do Lessa, tamo junto e depois voltamos com mais informações. Um abraço.